O step é o pneu reserva do carro que a gente encontra naquela emergência. Para isso a gente trouxe algumas curiosidades que nem todo mundo sabe sobre o nosso famoso step aqui no vídeo de hoje. Meu nome é Luiz Azia, eu sou piloto profissional, especialista automotivo, estou aqui no canal Usados BR para falar de tudo sobre o mundo automotivo e hoje é o dia de descobrir algumas curiosidades sobre o nosso querido step. Além de promover a segurança para os motoristas, o step ele é um item obrigatório quando a gente fala em legislação brasileira de trânsito. Ou seja, se você está ali dirigindo e o policial te para e não tem um step no seu carro, é passível de multa de R$ 127 e 5 pontos na carteira, porém não é obrigatório para aqueles carros que já são projetados para não ter step. É isso mesmo que você ouviu. O kit do step ele não é obrigatório ali nos carros, né? Mas se você não tiver um carro que ou tem aquele kit de reparação rápida, o próprio pneu Run Flat, né? Você precisa ter o step no seu carro, porém, ele na legislação para você fabricar o carro, ele não é obrigatório ter a peça ali, né? O pneu. Por isso algumas montadoras têm até soluções diferentes, é o que a gente vai falar aqui hoje. Mas, em linhas gerais, se você não tem um step no seu carro ou você não tem o kit próprio, você é passível de multa. Então são R$ 127,69 e 5 pontos na carteira. Bem, vamos para algumas dicas aqui para, na prática, você saber o que é importante, por exemplo, no step do seu carro. Primeiro, é a data de validade. Muita gente compra um carro e passa 5, 6, 10 anos, não utiliza o pneu step por óbvios motivos, né? Não teve aquele acidente ou aquela emergência e a validade expira e você tem um pneu ali que pode ser perigoso para uma eventual troca se haver a necessidade. Então, para ficar longe desse problema, a gente tem uma dica aqui hoje para vocês. Bem, para saber a validade dele, você pega o pneu, vai ali na descrição, na lateral mesmo, tem ali uma descrição chamada DOT, e aí o SS são para semanas, né, o número de semanas, e AA é para o ano fabricado. Então você vai fazer o cálculo ali para ver se o seu pneu está na validade ou não. Essa é a dica número 1. Dica número 2 é que os pneus eles têm geralmente uma validade ou devem ser trocados a cada 6 anos. Então isso aí é uma outra dica que você tem que saber. Comprou o carro, não usou durante 5, 6 anos, deve estar na hora de trocar, ou se ele não perder a validade, é bom a gente estar trocando ele por uma questão de segurança. Quando você tem um step ali, é obrigatório você manter ele também em boas condições. Então, por isso, é legal você calibrar o pneu step quando você calibra todos os outros pneus. Então, imagina que você vai sair numa viagem, escutou um vídeo do Razia falando que você precisa calibrar antes da viagem, botar ali 34 libras quadrado em todos os pneus. Calibra também o step, né, amigo? Você precisa fazer essa calibragem. Outro ponto é verificar o balanceamento dele. Imagina que você tem um step normal, né? Alguns carros ainda possuem um step normal. Você pode trocar o pneu e andar por muito tempo com esse pneu, apenas substituindo o outro pneu reserva. Você tem que estar com ele calibrado. Se você não tiver calibrado ou com ele balanceado, você vai pilotar ali na estrada e ele vai estar vibrando, né? Isso aí pode ocasionar por uma falta de balanceamento do pneu. E por último, são obrigatórios acessórios. Imagina você furou o seu pneu, você não tem o macaco, não tem a chave de roda e não tem a sinalização. Então é importante você verificar se esses itens de ajuda ali para você trocar o pneu estão em dia no seu carro. Verifica a cada 1 mês ou a cada 2 meses, é uma coisa fácil de você verificar, mas evita aquela dor de cabeça na hora da necessidade. Um dos maiores mitos sobre o step é que ele precisa ser um pneu comum, ou seja, igual àquele que você tem no carro. Isso não é verdade. Geralmente alguns carros possuem pneus comuns, outros carros possuem um pneu emergencial. Isso ajuda tanto no peso do carro, sabe aqueles pneus finos que a gente vê em carros principalmente mais novos hoje em dia? Pois é, esse pneu mais fino, ele é para deixar o carro menos pesado, ou seja, um carro mais leve, assim economiza mais combustível e 2, ele economiza espaço também. Então, quando você ficar com raiva desse pneu fino, lembra que você ganhou porta-malas e que seu carro tem o melhor consumo por conta desse pneu. E ainda a gente tem uma situação extrema que não é muito utilizada hoje, lembra muito a X1, né, da BMW, que é o pneu Run Flat. Ou seja, não tem step no seu carro, ou seja, seu carro é livre de step, não tem qualquer tipo de pneu, nem fino, nem grosso, nem normal, nem nada. E você tem um pneu instalado no seu carro chamado Run Flat, que ele tem a parede ali do pneu muito grossa. Então, caso ou eventualmente se seu pneu furar, você pode andar ou transitar até 30, 40 km por hora. É uma das piores situações que você pode ter. Eu já tive carro com pneu Run Flat e é uma dor de cabeça. O ideal
é realmente o pneu mais fino hoje em dia, que você tem um carro mais leve, mais porta-mala e você pode andar livremente até 80 km por hora, porque ele é um pneu emergencial, ou seja, quando você botar ele no seu carro, você vai utilizar ele somente para ir até uma próxima assistência, uma cidade mais próxima, para daí você substituir o seu pneu normal por um pneu original. Bacana? Algumas lojas hoje em dia, pessoal, oferecem ali vários tipos de pneu, então você pode estar olhando pneu online, é só olhar a medida, qual é o pneu que você utiliza, que tipo de pneu que você vai ter uma variedade de pneus para botar no seu carro. O ideal quando você troque, por exemplo, um que furou, veja como está o estado dos outros, porque é sempre bom trocar de 2 em 2 ou os 4 ao mesmo tempo. Se você furou só o pneu e o seu step é normal, bota então o seu step como pneu novo e aquele que você tirou furado, substitua por um outro pneu que melhor te agrade. Agora que você já sabe as dicas de step, não vai levar nenhum tipo de multa e nem passar perigo quando você precisar dos utensílios, calibrar e também fazer o balanceamento, você está apto a andar no seu carro com mais segurança. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreve no canal Usados BR, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Segue o Razia também, @LuizRazia. Até a próxima, tchau!